Nossa, eu tô numa lei. Olá, pessoal, muito bom dia. Estou muito, muito feliz e entusiasmada com a nossa incubadora de diamantes de novembro de 2024. Gente, novembro de 2024, como assim, né? Já chegamos até aqui, mas principalmente chegamos em um momento em que Doterra está deixando muito claro, assim, né? Que nós temos grandes coisas vindo por aí, né? E estamos sendo chamadas a nos apresentarmos para este momento. E aí, o que ela faz conosco, gente? Ela nos traz, durante esse mês maravilhoso, dois óleos incríveis. Citronela, como o presente que ela dá para todos que fazem a compra de 125 pontos até o dia 15, e Citrus Bliss, ao longo de todo o mês, com 10% de desconto, para te atrair ainda mais. E eu fiquei pensando, sabe? Citronela e Citrus Bliss. Por quê? Porque neste momento do nosso negócio, gente, você sabe, né? Nada é desova de estoque, é bem pensado, é muito bem planejado a escolha desses óleos. Para quê? Para que nós estejamos na nossa melhor versão, na nossa maior funcionalidade, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de compartilhar e de levar essa oportunidade para mais pessoas. Aí, né? Citronela, todo mundo conhece, né, o efeito dela de afastar insetos, né? E aí, gente, pensa bem, se afastou inseto, o que a gente tem nos consumindo o tempo inteiro, se não são insetos, né? Falando para nós, isso é difícil, você não pode, isso aí não é para quem nasceu onde você nasceu, né? Esses são insetos, pessoal, que ficam nos paralisando. E citronela, da mesma forma que no mundo externo afasta os insetos, ela também te prepara para que você lide com aquele ambiente de uma forma mais otimista, mais verdadeira, mais potente. Gente, eu fiquei imaginando, onde é que eles ficam, né? Onde é que os insetos ficam? Caraca, eles ficam na bosta. Então, quando a gente está atraindo insetos, como é que a gente se sente? A gente está se sentindo uma bosta. Então, citronela aumenta a nossa autoconfiança, eleva a nossa capacidade de gerir as coisas do nosso viver. Ai, tá bom, mas é só para quem compra 125 pontos. Relaxa. Você pode comprar o citronela se você não quer ganhar. Mas, benzinho, deixa eu te contar, é de graça, tá? Então, corre e experimenta, tá? Porque você precisa ter experiência com esse óleo para que você promova ele com mais potência. E aí também você pode comprar o Citrus Bliss com 10%. Galera, todo mundo sabe, né, das funções antioxidantes, né, dos cítricos. E aí a Doterra nos traz aqui um blend de cítricos. Ah, pelo amor de Deus, né? Que bênção que é esse blend. Eu sou muito grata à Doterra pelos blends. E esse em especial. Cara, se é um blend que vai te deixar com um humor mais elevado, vai te energizar, o que esse blend está fazendo pelo teu negócio? Ele está te entregando para o teu negócio com muito mais potência, para que você não fique lá enrolado nas tuas dúvidas, nos teus medos, nas tuas paralisações. Ele vai elevar o teu humor e você vai dar risada. Você vai dar risada do que não deu certo, você vai dar risada do que é difícil, você vai dar risada do que é novo. E aí aquilo que te paralisaria vai te fazer andar. Ah, pelo amor de Deus, nada acontece por acaso. Eu estou muito feliz e eu quero contar uma coisa para vocês. Citronela estava na minha mesa de cabeceira, certo? E o Citrus Bliss estava no potinho do meu consultório. O que é isso? E ó, você pode ver, os dois não, eles estão usados. Como que eu sei o que eu estou falando para vocês sobre os óleos? Eu estou falando porque eu uso óleos essenciais. E aí, quando a gente usa, nós não estamos somente trabalhando
para cumprir uma meta ou para chegar onde a gente quer chegar. Nós estamos trabalhando porque a gente quer que as pessoas vivam o que a gente vive, porque a gente quer ser incentivo, nós queremos ser influência de ser alguém blindado, que afasta insetos com facilidade e que dá risada quando dá errado, dá risada quando dá certo, dá risada quando é bom e quando é ruim, porque, gente, é sempre para o nosso bem, é sempre o melhor para nós. E aí, eu vou um pouco além, contando para vocês que fazer do Terra é o melhor para mim, eu não tenho dúvida disso. E aí eu vou lá e vivo uma viagem, né, como vocês puderam acompanhar, para Cartagena. Um lugar, gente, um lugar que eu já conhecia e que eu tive a oportunidade de ver uma Cartagena diferente. Por quê? Porque eu tive contato com pessoas que estavam lá com o mesmo propósito, e propósito é uma palavra, né, que tem tudo a ver, e tem a ver com o que a gente vai ouvir daqui a pouco. Mas aí lá no meio dessa viagem maravilhosa, eu olho, doutora Jéssica ali, e aí eu falo, essa aqui, essa participação da nossa incubadora, não podemos abrir mão disso. E desde o momento que eu cheguei perto da Jéssica, eu cheguei perto dela fazendo uma pergunta, e eu quero fazer um comentário sobre fazer pergunta. E eu cheguei perto da Jéssica fazendo uma pergunta, e a hora que ela me respondeu, eu falei, eu preciso que as pessoas conheçam a tua história, eu preciso que as pessoas te conheçam, né? Além dos teus vídeos maravilhosos. Jéssica, eu quero te contar que eu fico com inveja, porque a tua habilidade para fazer vídeos é incrível, é incrível, e eu amo os teus vídeos. E eu queria te dizer, seja bem-vinda, gratidão por você estar aqui. A Jéssica é essa pessoa sorridente. As nossas conversas no WhatsApp têm sempre vários pontos de exclamação e letras repetidas, porque nós somos essas, nós somos intensas, nós falamos alto, né? E a gente quer que mais pessoas estejam usando seus ouvidos para ouvir. Certo? Gente, aproveitem muito essa incubadora, estejam presentes, usem óleos essenciais, cuidem do negócio de vocês com todo o carinho que ele merece para que vocês vivam a melhor vida que vocês podem viver. Gente, vamos ouvir essa incubadora maravilhosa, Jéssica Daniela, agora Schroeder. É assim que pronuncia? Aí, gente, bom dia. Sim, tudo certo. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar assim, as meninas que já me conhecem, que são da minha equipe, elas já sabem que a gente dá bastante treinamento e tudo mais. Mas as outras, vocês que não são da minha equipe, provavelmente vocês veem exatamente isso, tá? Só uma pessoa que faz vídeo e que fala sobre os olhos. Hoje eu vou contar um pouquinho, além disso. Cris, teu microfone está aberto, se tu puder fechar. Vai dar interferência aqui. Vou fechar, desculpa. Não, imagina. A Cris é a minha direta, tá, gente? Então, ela é minha best. Gente, então, seguindo aqui, eu estava falando um pouquinho de outra visão e eu quero trazer também o que eu fiz. A maioria das pessoas acha que, por exemplo, eu me tornei diamante porque eu era médica, e vocês vão entender hoje que isso não tem nada a ver, que isso... Quem se torna diamante tem características. A gente, quando começa, e, por exemplo, inclusive para uma viagem, a gente entende que um diamante tem características dele, cada um nas suas essências, mas, de modo geral, todos eles têm alguns quesitos muito parecidos. E eu vou falar sobre isso também. Então, assim, são pessoas que não desistem, são pessoas que se conectam, são pessoas que falam bastante, e que muitos de vocês, da mesma forma, às vezes que eu, não eram de cara tão espontâneos, ou gostavam de falar, ou riam para todo mundo. Isso não é uma coisa que nasce muitas vezes da gente. Algumas pessoas sim, tá? Nascem com essa habilidade. Mas muitos de nós a gente vai ter que trabalhar e ir criando. Que nem vocês comentaram, nossa, admiro teus vídeos. Gente, vai lá ver meus primeiros vídeos. Eles eram uma porcaria. Então, assim, a gente cria habilidades em tudo. A gente começa a ver videozinho de quem fez, o que é o negocinho que faz, como adiciona tal coisa, e assim a gente vai aprendendo. Raquel, tu consegue projetar? Senão, acho que eu consigo também por aqui. Consegue? Joga aí na tela, então.
Gente, vou contar um pouquinho da minha história, como eu fiz o meu diamante, e eu espero que vocês também se inspirem e entendam de como isso aconteceu. Vou contar de onde eu vim, então, histórias de diamantes, como o nome de vocês do treinamento é incubadora, eu falei também, eu vou contar uma história de uma outra diamante que vocês vão conviver hoje, então, nesse treinamento. Pode passar, Raquel. Galera, antes de mais nada, eu venho fazendo a doTERRA, vai quase fazer 3 anos, na verdade, agora. Eu sou hoje médica, então eu me formei no ano passado, para quem não sabe, eu sou recém-formadinha mesmo. Fiz pós-graduação de nutrologia e aromaterapia ainda durante a graduação. Então, eu sempre fui uma pessoa que, durante a faculdade, eu tentava fazer tudo que eu pudesse, além, eu começava a fazer. Então, eu me envolvia muito em pesquisa, muito em estudos. Então, a minha trajetória nessa área médica, ela foi muito boa, mas eu vou mostrar também alguns sustinhos que aconteceram durante a minha graduação. Hoje, que eu saiba, eu sou a única médica que é diamante dentro da doTERRA, para vocês entenderem que provavelmente o diamante não vai ser formado por um título, ele não é formado por isso, ele é formado de quem determina e faz e corre atrás incansavelmente. Eu vou mostrar para vocês também o quanto eu corri, o quanto isso custou, e é como eu falei, existe um único médico que eu sei também, é o Renan Borges, que também é diamante, tá? Então, assim, mais médica, a princípio, seria eu, tá? Que eu sei, espero que venham os próximos, eu realmente tenho isso também como objetivo, porque se tiverem mais médicos, provavelmente vai ter mais gente prescrevendo, e mais as coisas vão ser levadas como um todo. Pode passar, Raquel? Gente, um pouquinho sobre mim. Eu trouxe algumas fotos, por isso que eu falo que fotos geralmente explicam muito mais do que a gente imagina. Eu fui criada por uma família de pequenos agricultores no interior de Santa Rosa, então isso aqui são algumas fotos minhas. Eu sempre fui muito metida. Meu pai ia tirar foto do negócio lá dos bichos, dos porcos, eu tinha que estar junto na foto. Então não era para ser uma foto minha, tá? Isso era uma foto que meu pai ia tirar de lá e eu tinha que me enfiar. Isso era a nossa casa, foi um tempo uma casa, então vocês vão ver que não tem nem parede, era um galpão, literalmente. Então, assim, a cama do meu pai dividia com um guarda-roupa e atrás era eu e os meus 2 irmãos que dormíamos. Então, isso era a nossa realidade e eu sempre fui uma pessoa, desde os meus 9 anos, eu falava que eu queria ser médica e que eu queria ganhar a vida. Isso sempre foi um ansejo, um desejo muito forte do meu coração. E aí, aos 18 anos, pertinho dos 18, quando eu tinha acabado de fazer os 18, eu quis sempre fazer medicina. Mas para quem sabe que vem de escola pública, muitas vezes isso não é fácil. Então, precisa de uma trajetória. E aí, no finalzinho do meu 3º ano, eu passei em enfermagem. E aí eu falei, é parecido com medicina, quem sabe eu consigo uma transferência, eu vou para uma federal, e eu queria muito sair da minha cidade. Eu realmente não gostava muito de morar no interior, porque eu tinha que tirar leite de vaca, gente. Então, assim, vou falar, quem foi a maior motivação da minha vida foi a rabada de vaca. É a coisa que mais levou eu a crescer no mundo. Então, eu sempre quis sair de lá. E aí, eu falei, não, vou dar um jeito de sair. Passei na federal, eu vou convencer o meu pai que eu quero ir embora. Ele não quis, ele me levou até Chapecó, 350 quilômetros, gente, eu fui chorando. Ele me levou, eu hoje entendo que deveria ser uma dor extremamente grande deixar uma filha embora. Eu hoje compreendo. Mas na época foi uma trajetória bem dolorida, porque ele não quis, ele queria que eu ficasse na nossa cidade, ele queria financiar, pagar e tal. E eu dizia que federal era muito mais legal. Enfim, fui, mesmo com as relutâncias, ele me deixou lá. E por isso que eu falo, com certeza, eu ir embora, doeu para meus pais também. E nesse momento, gente, eu acho que foi o primeiro aprendizado. Formar novos amigos, me relacionar com pessoas e saber andar sozinha. Claro que a gente quer andar com um time, obviamente. Quando a gente anda com mais pessoas, as coisas se fortalecem muito. Mas foi um dos primeiros ensinamentos que eu tive na vida. A partir de agora, você está num lugar novo e sozinha. Se você quer crescer, prosperar na vida, você vai ter que tomar as decisões por você. Pode passar? E aí, gente, eu cancelei a enfermagem no decorrer Entrei nos primeiros estágios, eu falei, eu quero ser médica. E aí eu larguei tudo e comecei a estudar para cursinho. Eu passei uns 2 anos fazendo cursinho, nesse momento eu também me casei. Aí eu larguei todas as minhas cidades, fui atrás do meu marido, então ele foi para uns interiores, eu ia junto. E eu estudei, casei em 2016 e comecei a graduação de medicina. Quando eu conto minha história dentro da doTERRA, eu não tenho como não contar essas partes, gente, porque vocês vão entender que a doTERRA entrou exatamente nesses momentos aqui da minha história.
2017 eu comecei a cursar, e aí veio uma das grandes surpresas da minha vida. Eu não sabia se eu queria ser mãe. Eu não tinha isso batendo no meu coração. Eu queria muito ser uma neurocirurgiã, eu queria ser coisas assim grandiosas dentro da medicina. E aí eu tive uma gravidez não esperada. Falo que é o amor da minha vida, Deus nunca escreve nada errado, mas foi realmente um desespero para mim. Eu entrei no meio do internato, em que eu tinha um bebezinho, e o internato, para quem não entende a rotina, é 2 anos da nossa faculdade que a gente tem que trabalhar, literalmente fazendo tudo, fazendo plantão, fazendo toque retal, passando na enfermaria, passando no posto, atendendo todo mundo. Então, são vários rodízios em que a gente tem que ser literalmente um médico, a gente não ganha pago, a gente está lá aprendendo. E aí eu tive o Arthur bem no início do meu internato. Eu fiquei muito desesperada, porque a gente morava longe da família. E aí pode passar. E aí foi nesse momento que a Doterra entrou para mim. Quando o Arthur estava com mais ou menos uns 8 meses, vocês podem ver minha cara de acabada, tá? A pessoa vivia assim, sem cabelo, com olheiras, então o Arthur não dormia durante a noite. Ele acordava 40 em 40 minutos, e no outro dia eu tinha que fazer plantão, eu tinha que continuar. E ele, depois que eu entendi que ele tinha crises de asma, a gente viu a exacerbação dele, eu fui no médico mais famoso de Chapecó, pneumologista pediátrico, e ele fez exatamente o que eu, como mãe, não queria. Encheu ele de corticoide. Quando eu vi isso acontecer com meu filho, óbvio, eu tive que deixar, a gente ia medicar ele, mesmo não querendo, porque ele estava com muitas crises, e depois eu entendi, ele acordava muitas vezes também por conta da falta de ar. Ele não tinha sibilância, ele não tinha tosse, mas ele ficava acordando várias vezes, e era um desconforto respiratório. E aí eu comecei a usar, eu postei na internet, e muito sabiamente, uma líder da Doterra viu que eu estava com um problema. Aqui tem a primeira chave, gente. A dor das pessoas. Entendam a dor das pessoas. Qual é o problema que essas pessoas têm. Ela viu e ela falou assim, tu não quer usar um óleozinho? Eu falei, duvido que vai funcionar. Eu fui muito cética, como qualquer outro médico, como qualquer outro profissional, como qualquer pessoa. Daí eu falei, mas me traz, eu vou ganhar, né? Vou ganhar de presente. Então, assim, ela me deu uma amostrinha pequenininha, gente. 1 ml. Foi uma amostrinha. Eu comecei a usar e deu uns 14 dias o Arthur parou de ficar acordando um monte durante a noite, parar de sibilar, ter todos aqueles efeitos. Em 14 dias ele melhorou. Eu falei, isso deve ser uma sorte, não pode ter sido óleo. Provavelmente foi assim, porque veio um inverno, mas não era inverno, saiu, e o Arthur veio outra crise, eu usei esse óleo de novo, e funcionou. Eu falei, isso não faz sentido, porque eu nunca aprendi nada sobre isso. Foi nesse momento que eu falei, eu vou testar em mais pessoas. Obviamente a gente faz isso. Eu acho que vocês também, quando alguém falou, vocês também não acreditaram de cara. E ninguém dos nossos consultores, clientes preferenciais, vai acreditar de cara. Comecei a testar com mais pessoas, comecei a usar para dor pro meu pai, que ele tinha dor no ombro, dor no joelho, dor em tudo que é lugar. Comecei a dar copaíba, fui testando outros, eu falei, gente, faz sentido, funciona. E aí que veio o propósito da minha vida, estudar sobre isso. Começar a estudar. Então, eu só comecei a desenvolver porque eu tive um resultado de muito impacto na minha vida e porque eu tinha estudos. Então, se vocês pensam, por exemplo, eu vou cadastrar um médico, ele vai ter que passar por essas 2 etapas antes dele começar a desenvolver, tá? Eu tinha uma fé inabalável já no óleo essencial. E aí pode passar, Raquel. E aí que eu entendi sobre o negócio. A pessoa me explicou e eu comecei a fazer o movimento. Gente, quando eu entrei na Doterra, eu falei, isso é um mercado muito próspero. Eu tinha isso muito claro para mim. As pessoas querem usar óleos essenciais. Se eu der para uma mãe, tu quer usar óleo essencial ou corticoide que vai atrapalhar o crescimento do teu filho? Ela vai querer usar um óleo essencial. Eu tinha convicção de que esse negócio também poderia ser muito lucrativo, tá? Porque as farmácias crescem. Esse é o olhar que eu sempre via. Farmácia tem cada esquina, então o pessoal está precisando de medicamento, de terapias. Se eu venho com uma forma natural, obviamente eu vou ganhar o jogo. Então eu entendi, porque eu sempre fui muito empresária também, tá, gente? Então eu sempre gostei muito de negócios. Então eu uni o que eu já adorava com algo vantajoso, as duas coisas. Foi nesse momento que eu comecei a trabalhar. Por isso que eu estou falando que nenhum médico vai virar diamante se ele não fizer trabalho assim. Ninguém vira diamante se não for assim. Eu comecei a entrar no movimento. Eu vi que na minha região não tinha quase nada de Doterra. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém quase de conhecido em Chapecó.
mas eu quero desenvolver a região de lá. Então, eu tinha algumas amigas minhas antigas da enfermagem, que elas topavam, mas a galera da medicina não queria nem saber, nem ouvir falar, tá? Eles só queriam comprar às vezes, mas empreender comigo não. Foi aí que eu comecei a trabalhar, gente, todos os finais de semana, durante um ano inteiro. Todos os meus finais de semana eu estava na rua, literalmente na rua, indo para os interiores, indo para os municípios, pedindo para alguém juntar pessoas e fazer movimento. Essa terceira foto eu estou mostrando para quem é mãe, principalmente para as mães que ficam se justificando, mas eu tenho filho e eu não consigo. Eu cansei de fazer infinitos, eu nem sei contar, mas assim, no mínimo 40, 50 cafés com aromas que eu fiz com meu filho no colo. Que eu fiz com ele falando, ele às vezes atrapalhando a conversa, atrapalhando o raciocínio clínico, mas muitas vezes quem vem aprender com a gente também é mãe. E isso é outro motivo para vocês levarem os filhos de vocês. A outra mãe vai entender que nada limita ela. Porque se você é uma elite, uma diamante, e está fazendo um negócio com o teu filho, ela também vai poder fazer. Não existe limitação, tá? E aí eu comecei. Teve vários cafés que eu fui, que eu fiquei sentada sozinha. Que eu digo que tem um município que eu quis muito desenvolver, que é uma cidade turística perto de Chapecó, Ametista. A Cris vai saber, hoje, depois de quase 3 anos, eu tenho uma consultora lá. Mas eu quis logo no meu primeiro ano. Eu acho que eu fui 2, 3 vezes para aquele lugar. Eu entrava no Facebook, olha como eu juntava as pessoas que eu não conhecia. Eu entrava no Facebook da cidade e começava a mandar mensagem aleatória para todo mundo. Isso é um método efetivo? Não, gente. Ele não converte muito. Mas eu não tinha ninguém lá. Então eu tinha que ter pelo menos uma pessoa. E aí eu comecei a entrar nos Instagrams da prefeitura, nos Instagrams do supermercado daquela região, na padaria daquela região. Porque quem vai seguir o Instagram da prefeitura de São Paulo que não é de São Paulo? Muito raro. Então eu comecei a trabalhar nesses Instagrams, nesses Facebook de Santa Rosa, de São Paulo, a gente que quer comprar naquela região. E aí eu começava a mandar uma mensagem pronta. De 100 mensagens, quem sabe uma pessoa te responde. Eu era bloqueada toda semana, tá? Todo dia. Gente, era isso. É sério, eu fazia isso todos os meus dias. No intervalo do internato, quando eu tinha uma pausinha, eu pegava aquela mensagem e ficava mandando. Aí dá um limite, ele te bloqueia. Ele deixa 3 horas bloqueadas, você pode voltar a mandar. Eu esperava passar o prazo e mandava de novo. Eu não tinha dinheiro para botar tráfego pago. Então, não tinha como fazer outra forma a não ser fazer assim, contatos frios. Então, eu digo, toda a trajetória que eu fiz, tudo são coisas que qualquer pessoa pode fazer. Eu não tinha um título, por mais que eu dissesse, eu sou acadêmica de medicina. Mas vocês dão bola para um acadêmico de arquitetura? Não. Ninguém dá bola para um projetinho, para um estagiário, ninguém dá bola. Então, assim, claro que eu falava, eu contava a minha história, mas, assim, eu sei que não era isso que impactava. Era exatamente eu estar no movimento contínuo, eu estar com a crença muito forte, e, como eu falei, todos os finais de semana estar fazendo a movimentação. Sempre, sempre, sempre. O termo que eu usava, gente, era café com aromas. Na nossa região já não está funcionando mais, tá? A gente teve que mudar. Mini curso de óleos essenciais, fazer uma outra chamada para as pessoas, às vezes, se voltarem a chamar atenção. Então, isso é outro cuidado que a gente tem que ter. A gente faz por um tempo, daqui a pouco todo mundo já sabe. Então, tem que ter outro método, tem que inventar outra coisa para eu continuar fazendo essas movimentações e continuar tendo pessoas que queiram entender um pouquinho sobre óleos essenciais. Pode passar. Gente, aqui eu também falo, que eu estava comentando. A gente acha que, às vezes, um diamante ele é lapidado numa das fases que a pessoa tem mais tempo, que ela tem mais disposição, que ela está muito com energia, com alegria. Não é assim. Eu vou falar, quando eu estava no internato, ele foi, como eu falei, é uma das piores fases da vida de alguém que estuda na medicina. É muito pesado. Eu tinha que passar 24 horas acordada, a gente tinha que fazer plantão até 2 da manhã. No outro dia, 7 da manhã, teu professor queria você lá. E para quem não sabe, o internato é o seguinte: se você falta um único dia, você roda a graduação o ano inteiro. Então, eu não podia, nem doente, tá? Você não pode faltar. É só se você tiver uma doença contagiosa, daí você pode se ausentar por um período, mas depois tu tem que repor. Então, não interessa, se tu pegou atestado, tu vai ter que repor essas horas em algum momento.
ou fazendo plantão, ou tendo que... Não tem. Então, o internato, gente, é muito pior do que qualquer trabalho. Vou falar para vocês, porque é realmente uma escravidão que a gente passa. Professores humilham, eles xingam, eles reclamam. Eu tive professoras minhas que, durante uma das convenções, eu tinha folga. E eu fazia muita questão de ir em convenções e leadership. É outra coisa que eu sempre falo. Os treinamentos, eu não tinha uma líder que ficava me puxando diretamente, me dizendo, fulana, faz isso, porque ela tinha acabado de entrar junto comigo. Então, muitas vezes, eu puxava ela para, vamos para um leadership, vamos para não sei o quê. Não, eu vou, se tu não vai... Não... Aí ela ficava com vergonha, tipo assim, como ela vai ir e eu não vou? Aí ela acabou indo porque não tinha outra opção, assim, ela tá indo, eu também tenho que, não posso passar vergonha. Então, eu tentava dar um jeito, mas eu tive professoras que queriam me rodar porque eu tinha ido, porque ela tinha raiva de eu estar fazendo outras coisas. Então, assim, a gente passa por muitos momentos, mesmo em tempo muito parcial, a gente consegue fazer um diamante acontecer, mesmo com as piores questões acontecendo na tua vida, tá? Vocês vão ver, a maioria das minhas fotos no internato são assim, eu descabelada, com muita olheira, porque eu tinha uma criança que não dormia à noite, então quando eu não estava de plantão, o meu plantão era em casa. E aí eu tentava fazer ele dormir, eu trabalhava até meia-noite muitas vezes na Doterra. Então eu falo, ele tem o seu preço, o diamante, ele tem o seu custo. Então eu fazia exatamente isso. Todos os dias no meu intervalo, eu respondia clientes, mandava promoção e postava no Instagram. Sempre tinha uma promoção no meu Instagram. Hoje eu tenho redes sociais fortes, gente. Se vocês pegassem o meu Instagram 1 ano atrás, eu tinha 1.800 seguidores. Eram meus conhecidos, 1.800 seguidores. Era o máximo que eu tinha. E era assim que eu desenvolvi. Então, eu chamava cada uma dessas pessoas que eram minhas conhecidas, eu entrava em contato com cada uma delas, porque elas já tinham um vínculo comigo, eu oferecia promoção, criava grupos de clientes preferenciais. Alguém que comprou com você em alguma vez tem que ser anexado num grupo de clientes preferenciais. Deixe esse grupo fechado, para não ficar mandando mensagem. Quando vem bogo, é lá que você vai jogar as promoções. Toda vez que tem uma promoçãozinha, você joga naquele grupo. Então, era isso que eu fazia também. Todo cliente que comprava, eu adicionava nesse meu grupinho. E toda vez, gente, voltam. Eles voltam. Eu hoje não vou mais atrás de nenhum cliente. Eu fecho todo mês meu LRP em mais um monte, só com vendas fiéis de clientes que já conhecem. Então, isso, aquela questão de retenção, a gente tem, realmente a gente vive. Eu vivo isso, eu não preciso ir mais hoje atrás. Eu vou atrás de consultoras, de empresários, de quem quer empreender. Outra questão, gente, lista de contatos. Isso precisa estar muito bem organizado. Essa lista de contatos, ela tem que... Algumas pessoas gostam de colocar num caderno, num telefone, outras gostam de colocar num... Eu gostava muito do papel, então eu anotava, eu chegava, quando eu estava no meio do internato, lembrava de uma pessoa, eu escrevia num grupo que era meu e eu sozinha, então o nome dessa pessoa, e depois eu chegava em casa e colocava num papel. Chamava ela para apresentação, colocava ela em contato com a licencial, e aí depois fazia a apresentação, e se ela me dava uma resposta, eu anotava a resposta dela. Eu só vou ter limite do cartão no dia 15 de junho. Dia 15 de junho eu estava lá, chamando essa pessoa. Ah, ela tem problema com não sei o quê. Só consegue daqui 2 meses. Depois de 2 meses, ela está anotada na minha lista. Depois de 2 meses, eu voltava e conversava com ela, tá? Raquel, pode passar. E aí, gente, o que eu falo que é a minha grande filosofia dentro do movimento da Doterra, tá? Que a gente tem que vivenciar. São 3 grandes coisas. A primeira é a constância. É que nem eu falei. Gente, só para vocês entenderem. Eu fiz por 1 ano inteiro classes. Todos os meus finais de semana. Eu bati o diamante em 1 ano e 4 meses. Foi muito rápido, tá? Foi muito rápido. Eu sei, a média são 5 anos. Mas eu fazia com uma intensidade que provavelmente a maioria das pessoas não estaria disposta a sacrificar. Não estariam dispostos a sacrificar tempo com a família, do lazer. Eu não assistia filme, eu estava o tempo todo. Quando eu sentava com meu marido, ele assistia, eu estava fazendo contato. Eu estava mandando aquelas mensagens até ser bloqueada. Então, era assim que eu ficava. Eu me arrependo nem um pouco. Eu parei muito tempo, tá? Assim, eu não digo parar 100%, mas eu reduzi meu ritmo quando veio minha segunda filha, que era uma das minhas propostas, tá? Eu dar uma amenizada nessa questão. Eu continuei ganhando meu salário quase, assim, não é igual, mas assim, eu continuei ganhando um salário gigantesco.
mesmo tendo parado. Então, eu não me arrependo zero de ter colocado tanta velocidade no meu negócio por 1 ano com muita constância. E é isso que eu falo para as líderes também. Se vocês colocarem muita intensidade, vocês vão bater mais rápido. Se você se dedicar menos, você vai levar 6, 10 anos para bater um diamante fazendo certinho. Lembrando que se você parou 2, 3 meses, esses 3 meses vão aumentar naqueles teus 10 anos para você bater o diamante, tá? Toda vez que a gente, que nem eu quero virar presidente, quero. Mas esse tempo que eu parei é o tempo que vai ter que ser acrescido no prazo para a gente bater um presidente diamante. Então, primeira questão, gente, é constância, fazer todos os dias. Se a gente deixa para fazer um dia único, não dá, ninguém vence. Fazer só no sábado, não vai dar. O ideal é você fazer contatos durante a semana e já organizar isso no sábado, você fazer as classes. Era assim que eu me organizava. Então, todos os dias tinha lista de contatos, tinha pessoas que eu pensava e todos os dias eu chamava no mínimo umas 5 pessoas por dia. Todos os dias era meta, 5 pessoas por dia, 5 pessoas. 5 pessoas é muito pouco. Você consegue fazer isso todos os dias com uma frequência. Outra questão que eu falo nessa constância. Todas as pessoas que eu convivia sabiam que ou eu vendia óleo essencial e que eu cadastrava. Outro detalhe muito importante, se você é consultora, não adianta você só postar do óleozinho. Ela só vai vir comprar com você e vai se cadastrar com a comadre que ensinou ela que ela pode fazer negócio. As duas coisas precisam estar claras. Isso eu também já dei alguns treinamentos para alguns da minha equipe, que inclusive tem que estar lá na link da bio. Se você quer desenvolver, cadastre-se comigo. E eu digo assim, eu não uso a palavra cadastre-se. Eu não gosto desse termo, tá? E sugiro vocês também trocarem. Cadastrar, lembra alguém que faz um cadastro na Riachuelo, na Renner, que tem uma dívida lá depois para pagar. Então, eu não acho bonito o termo cadastro. Troquem. Venha empreender comigo, quer desenvolver uma empresa comigo, quer desenvolver um negócio, eu não vou te cadastrar. Então, assim, esses são os kits de cadastro. Não, esses são os kits para você começar a trabalhar comigo. Qual deles você gosta mais, tá? Então, assim, às vezes, as palavras, elas têm poder. Então, assim, quando é um cadastro, na minha mente, eu entendo que eu estou fazendo uma dívida. Eu tenho um boleto para pagar. Riachuelo, a gente não vai para fazer dinheiro, a gente vai para gastar. Então, mudem o termo. Energia, é isso que eu falei para vocês. Se ela não for uma das prioridades da vida de vocês, pelo menos por um tempo, porque às vezes você pode reduzir, tá? Pode fazer uma intensidade muito alta, depois você dá uma estabilizada. Porque a gente também cansa. Então, eu voltei com essa nova energia de novo. Eu dei uma acalmada, eu quis aproveitar um pouquinho mais minha filha, organizar umas coisas profissionais, eu falei, agora eu tô voltando de novo com uma prioridade da minha vida. Vou sacrificar o que for necessário, a gente vai sim abrir mão do lazer de novo, a gente vai abrir mão, às vezes, de ficar com um filho, isso sim vai custar um preço, mas tem que ter energia aqui sendo colocada também, senão não vai fluir, não flui sem ser uma das prioridades. É aquela coisa assim, eu vou fazer depois de eu me formar, depois de eu terminar um TCC, depois de eu terminar tal outro projeto, então ele nunca vai ser uma prioridade tua. E isso a gente tem que passar para as nossas líderes, precisa ser uma das tuas prioridades. Não é para ninguém saindo fazer loucuras, mas vale a pena a gente colocar como prioridade para toda a vida, tá? A Kel sabe, a gente foi viajar numa viagem maravilhosa. Eu falei, a partir de agora, só viajo com Doterra. Eu tinha ido para Punta Cana uma semana antes, gente. É caríssimo, os passeios não são tão legais, tu não ganha tanta coisa, tudo é dólar. Lá não, a gente ganhava tudo. Então eu falei, a meta minha agora é todo ano viajar com Doterra. E outra, ter propósito. Isso é uma semente que eu jogo para todo mundo. Quando alguém vem exclusivamente para ganhar dinheiro dentro da Doterra, que não é ruim, isso é muito bom, elas se frustram e vão embora. Eu acho que tem que ter um propósito, e a gente não pode esquecer um dos propósitos, que é da empresa, e que eu falo, que eu me encontrei aqui por conta desse propósito. Se fosse só pelo financeiro, hoje eu iria para outras coisas, que às vezes poderia também ganhar da mesma forma. Mas a gente tem a meta de curar o mundo, e é essa grande propósito que tem que ter. Tem grandes líderes que não se importam com esse propósito, e não que eles não vão ser bons, tá? Eles são ótimos também. Eu sei de grandes referências que não estão nem aí com um produto, que eles sabem muito do negócio. Mas eu sempre acho que quando a gente tem isso muito alinhado com a gente, pode custar um pouco mais de tempo, a gente não vai desistir, porque a gente sabe o que a gente está levando para os lares das outras pessoas. Então, sempre
Mantenham isso. A gente vem para curar o mundo. Que as pessoas saibam como cuidar dessa saúde com métodos mais naturais, tá? Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês, uma breve questão da história, o que vocês precisam fazer e como vocês vão impactar e multiplicar, tá? Meninas, acho que isso, Raquel, se tu quiser também. Se vocês quiserem andar depois também com os... Não, nós queremos te aproveitar. Queremos te agradecer, Jéssica, por nos esclarecer, né? Porque a gente te vê, né, com tanto sucesso lá nas redes sociais, e aí eu me emocionei com a tua história, me emocionei com as tuas fotos, que eu, sinceramente, eu quero te abraçar. A próxima vez que a gente se encontrar, você saiba que você vai receber um abraço, não estou nem te perguntando, viu, se você quer. Porque que lindo ter participado desse momento aqui, que incubadora, viu? Gratidão mesmo, Jéssica. E assim, te ouvir, né, falando sobre trabalhar, né, com a Terra, sobre movimento, sobre energia, neste momento em que a gente está sendo convidada, né, a acreditar que estamos diante de oportunidades únicas, né? Nós não estamos vivendo uma coisa que já vivemos. A Terra está num novo momento, né? E ouvirmos a tua história agora deveria nos colocar mais energia, deveria nos entusiasmar, né? Para que a gente faça esse movimento. E talvez nós não tenhamos a habilidade, neste momento, de juntar pessoas como você juntou. Mas se nós tivermos a habilidade de fazer conexão... Eu só botei aquelas que estouraram, não botei aquelas que deu uma, duas pessoas, tá? Obrigada por esclarecer. É isso, gente, né? E era isso que eu queria te provocar a pensar, né? Você que está aqui agora tendo esse privilégio de conhecer a história da doutora Jéssica, linda. Você fazendo no 1 a 1, mas fazendo com a constância, a energia e o propósito que ela te provoca, você vai chegar onde você quer chegar, gente. E, sinceramente, eu entendo também que você não queira ser diamante, mas eu não entendo que você não queira compartilhar a tua história com a solução que você já viveu com os óleos essenciais. Quando lançou o colágeno, Jéssica, minha equipe sabe, mas vocês não, eu não descansei enquanto meu pai e minha mãe não começaram a usar. E eu acho que é esse desconforto que a gente deve viver, né, no nosso negócio. Não descansar enquanto as pessoas não estiverem usando óleos essenciais com facilidade. Porque também não adianta a gente cadastrar, né? A gente precisa acompanhar para que as pessoas lembrem dos óleos essenciais como uma solução. Ai, gente, eu estou encantada, eu estou extasiada, mas eu imagino que vocês tenham perguntas para fazer para a Jéssica. Pode falar, Josi. Bom dia, tudo bom, Jéssica? Estou aqui emocionada. Acho que nem vou conseguir fazer pergunta para você, porque a tua história se parece muito com a minha. E eu já senti muitas vezes vontade de desistir pela pressão que existe de parece que o que a gente está fazendo não tem valor ou que esse esforço não tem recompensa. E é muito difícil unir as pessoas quando a gente está nesse movimento, sabe? E mais difícil ainda unir as pessoas dentro do próprio movimento. Mas o que tu veio me contar hoje aqui, que está no que tu falou e que também está nas entrelinhas, né, foi muito potente aqui para mim. E eu quero saber, porque eu acredito muito na educação, eu acredito demais no que
no que a gente faz como educar as pessoas nesse sentido. Eu quero saber qual que é o tamanho da tua apresentação em 2 sentidos. O tamanho da tua apresentação para os clientes, para pessoas novas, quanto tempo tu explica para as pessoas, quantos olhos que tu fala os 12 olhos, tu fala 3, e quanto tempo tu faz para fazer uma apresentação e quais os tópicos que tu traz do negócio. E se tu junta essas 2 coisas numa mesma apresentação, que tu faz, porque realmente eu, assim, ó, tô contigo 100%. São essas classes, essas caseiras que tu põe a gota na mão, nem que tenha 2 pessoas, nem que tenha uma pessoa, né, que atendeu ali o teu chamado, né? Mas o que tu põe ali, qual que é o teu borogodó, assim, no sentido de tempo, porque às vezes a gente se perde. Eu tenho que dizer, meninas, eu vou ter que responder no WhatsApp, porque eu tenho um compromisso agora às 10 e a gente já está atrasada a 20 quilômetros. Então, Raquel, eu vou responder no WhatsApp e eu mando áudio. Se vocês quiserem mais dúvidas, vocês me mandam, tá? Que meu marido tá me puxando aqui. Tá? Daí eu mando por áudio. Obrigada, Jéssica. Foi lindo. Beijo, gente. Obrigada, gente. Peraí, pessoal. Beijo. Abram as câmeras rapidinho para tirar uma foto com a... Ei, não vamos tirar foto com a Jéssica. Gente, ó, eu avisei, hein? Não demorem. Ela ia entrar no início. Tá dando eco, Raquel, aí. Tá dando eco. Você tá com 2. Sensacional, Raquel. Sensacional, gente, sensacional nós estarmos aqui reunidas, sensacional sermos quem nós somos. E eu quero te dar um toque, você que está aí. Quando a gente se encontrou aqui, a Jéssica falou a seguinte frase: eu queria pedir para as meninas de onde elas são. Para quem não sabe, em algumas regiões, pedir é perguntar, tá? Agora nós vamos fazer ao contrário. Vamos pensar. Perguntar é pedir. Certo? Então, quando a gente faz uma pergunta, nós fazemos um pedido. E essa é a grande potência de fazer perguntas. Peça. Peça pelo que você quer. Peça pelo que você está almejando. Essa história de fazer pergunta. E, gente, toda pessoa que faz uma pergunta, ela não é que ela não está buscando uma resposta, certo? Mas é que ela não pode estar esperando uma resposta. Porque se ela esperar uma resposta única, exclusiva, determinada, ela vai estar limitando o processo. Uma pessoa que faz uma pergunta, ela deixa aberto, inclusive para não ser respondida, como a gente acabou de viver aqui. Certo? Olha que lindo que foi isso que aconteceu. Certo? Agora, você fez uma pergunta. Esteja atento. Porque a resposta, a gente não sabe de onde vai vir, nem como virá, mas ela virá. Porque você está fazendo um pedido. E é peça e receberás, ok? Então, esteja atento, peça. Esteja presente na sua vida. Saiba o que você quer. Viva. Viva. Enquanto você estiver vivo. Ai, gente, que delícia! Que delícia! Quero só lembrar a vocês uma coisa que a Jéssica trouxe sobre solução de problemas. Eu não tenho a menor ideia, tá, Josi, do que ela vai te responder sobre tempo. Mas uma coisa eu quero que vocês estejam presentes. A tua fala, seja o tempo que levar, precisa responder à dor de alguém. Não adianta você falar de sesquiterpenos se a pessoa está com dor de cabeça, tá bom? Não adianta você falar sobre elevar o humor se a pessoa está com problema de boleto, ok? Então, fale daquilo que vai ajudar a pessoa a estar presente no teu relacionamento, contigo. E lembra disso, fazer pergunta é pedir. E aí eu vou te falar uma coisa, pelo que você está pedindo. E, ó, esse final de mês, não sei como é que foi o mês de vocês, certo? Mas o meu mês foi meio lento,
né? No mês de outubro. E aí, eu pedi por coisas para o final do mês. Todas aconteceram. Todas. No mês lento, tudo que eu quis aconteceu. E aí eu fiquei olhando para aquilo e pensei, caramba, por que eu não pedi mais? Se é assim, por que eu não pedi mais? E é essa ideia, gente. Eu não pedi mais porque eu estava duvidando, porque eu estava com medo, porque eu estava achando que o que precisava ser feito para eu conseguir mais não era algo que eu podia fazer, ou que eu queria fazer, ou que eu estava disposta a fazer. Não importa. Não importa. Eu não pedi mais. E eu não pedi mais, por isso eu não tive mais. E aí, quando a gente pede, dizendo como é que vai ser, qual é o limite que vai ter, realiza. É isso que você vai viver. É exatamente isso que você vai viver. Porque não tem como você receber o que você não pediu. Não tem como você viver aquilo que você não sonhou, aquilo que você não esperou. Você só vai viver o que você sonhou, o que você pediu, o que você escreveu, o que você quis. Certo? Eu amei estar com vocês. Eu amei ouvir a Jéssica. Eu me emocionei. E eu quero te dizer, continue. Faça um novembro maravilhoso. Experimente ser consultora de bem-estar, sabendo o que faz uma consultora de bem-estar. Gente, consultora de bem-estar não divulga a doTERRA. Isso quem faz é o marketing da doTERRA. Você soluciona o problema das pessoas, a dor das pessoas. E aí, desculpa, eu vou ter que te perguntar. Eu tenho que te perguntar. Como é que você vai resolver a dor da pessoa sem saber que dor é? E como é que você vai saber a dor sem se relacionar com ela? Sem estar conectada com ela? Sem estar com ela. Mesmo que seja por mensagem no WhatsApp. Beijos, considerações, falas, abram aí, senão vamos curtir o nosso 2 de novembro. Temos aniversariante na sala. Nossa Débora Gurgel está de aniversário hoje. Estou muito feliz por ti, Débora. Parabéns, maravilhosa. Parabéns, Débora! Eita, a Débora é tímida, gente. Daqui a pouco ela te responde aí. Ó, gente, vou parar de gravar. Ai, parabéns para a Débora. Algum comentário? Podemos parar de gravar, mas fiquem aí para tirar foto, por favor. Só gratidão, né? Só gratidão. Amanhecer com uma aula dessa maravilhosa, com uma vida posta aqui na nossa mesa, né? Acho que cada uma tem a sua história, Josi, eu te acolho, porque também senti o que você sentiu. A gente que está indo para o 7º ano de doTERRA, a gente sabe que as coisas não são fáceis, são desafiadoras, mas eu creio que a gente vai chegar naquilo que a gente gostaria e quer. Um beijo, obrigada, meninas. Vou cuidar da minha mãezinha agora. Aí tira a foto. Fica aí só um pouquinho, peraí, vou parar a gravação aqui. Ó, vai gente. tirar os óculos.